Você já percebeu como a vida virou um teatro? Todo mundo com um sorriso no rosto, legenda inspiradora, discurso bonito, mas por trás ninguém é só aquilo que posta. Existe estratégia, existe cálculo, existe jogo. Se Maquiavel estivesse vivo hoje, ele não se chocaria com isso. Pelo contrário, ele entenderia perfeitamente. Porque o mundo nunca deixou de ser um tabuleiro de poder. A diferença é que agora a gente joga com filtros, com curtidas, com a performance do eu ideal. O que choca as pessoas sobre Maquiavel não é o que ele dizia, é o fato de ele ter dito em voz alta. Ele não inventou a frieza, a ambição ou a mentira. Ele apenas expôs o que a maioria finge não ver. Maquiavel não era perverso. Ele era lúcido. E se ele estivesse entre nós, andando por uma avenida lotada, passando os dedos pelo feed de um influencer ou assistindo uma campanha política, ele não diria, isso é um absurdo. Ele diria, isso é previsível. Porque para ele, as pessoas são guiadas menos pela verdade e mais pela aparência. E o mundo de hoje é o paraíso da aparência. A política virou espetáculo. O amor virou competição, a autenticidade virou marca pessoal. E o poder que antes era exercido com espada, agora é exercido com engajamento. Se Maquiavel olhasse para os líderes de hoje, desde CEOs até influenciadores, ele não procuraria moralidade. Ele procuraria eficácia. Quem sabe o que está fazendo? Quem entende o jogo? Quem está liderando por convicção e quem está apenas agradando para não ser cancelado? Maquiavel dizia que quem tenta ser bom o tempo todo, entre tantos que não são, acaba destruído. E talvez seja por isso que tanta gente que joga limpo se sente deixada para trás. Porque o mundo, infelizmente, não premia inocência. Ele premia estratégia. Não é sobre ser cruel. É sobre entender a dinâmica real da vida. E hoje, em 2025, essa dinâmica não está mais só nos bastidores do palácio. Ela está no feed, está nos stories, está nas decisões silenciosas de quem sabe o que mostrar e o que esconder. A vida atual é uma grande disputa de narrativa. E Maquiavel foi um dos primeiros a entender o poder da narrativa. Ele sabia que as pessoas não seguem quem fala a verdade. Elas seguem quem fala com firmeza, quem parece ter controle, quem domina a linguagem do poder. E no fundo, todos nós jogamos esse jogo. Quando filtramos uma foto, quando escolhemos o que postar, quando pensamos em como parecer interessantes, estamos operando com a mesma lógica que ele descreveu séculos atrás. Isso não é um erro. É uma consequência, porque o ser humano, como ele mesmo dizia, julga mais com os olhos do que com o coração. Nos relacionamentos, o que Maquiavel veria hoje seria um campo de batalha emocional. Um jogo onde vence quem demonstra menos afeto, quem responde mais tarde, quem parece menos disponível. Amar virou vulnerabilidade, mostrar sentimento virou fraqueza. E mais uma vez, ele não se espantaria. Ele escreveria que, no amor moderno, o medo de perder é mais forte que o desejo de se entregar, que a maioria prefere o controle à conexão, que as relações se tornaram territórios onde se negocia poder e não afeto. Não porque somos frios, mas porque aprendemos que mostrar emoção pode nos colocar em desvantagem. Ele diria que o afeto é real, mas que até ele virou arma. E que o coração, sem estratégia, vira vítima. Se você sente que está sempre se esforçando mais que os outros, que é sempre você quem entrega demais, confia demais, se doa demais, Maquiavel diria que você não entendeu o jogo, não porque você é fraco, mas porque ainda acredita que o mundo premia apenas intenções. Quando, na verdade, o mundo premia posicionamento, presença, poder, e não o poder bruto, mas o poder de saber o que está fazendo, de pensar antes de agir, de não se iludir com o que é dito, mas prestar atenção no que é feito.
o poder de observar e não reagir com impulsividade. Esse é o poder que Maquiavel admirava, a virtude, não no sentido de virtude moral, mas como força de caráter, a capacidade de lidar com a realidade como ela é e não como gostaríamos que fosse. Vivemos num tempo onde todo mundo fala de propósito, autenticidade, empatia, mas por trás desses discursos, o que mais existe é estratégia de imagem. Maquiavel não condenaria isso, mas ele faria um alerta. O problema não está em jogar, está em fingir que não se está jogando, porque quando você finge que não joga, você perde a chance de jogar bem. E quem joga bem hoje? Aquele que sabe o que quer, aquele que observa mais do que fala, que sabe que a verdade precisa ser dita, mas na hora certa, que sabe que nem todo inimigo precisa ser confrontado e que às vezes o silêncio vale mais que 1000 argumentos. Porque como ele mesmo dizia, os homens ofendem mais aos que amam do que aos que temem. No trabalho, nas amizades, na política, no amor, a vida atual é um espelho do que Maquiavel escreveu. A diferença é que agora os palácios têm Wi-Fi e os súditos são seguidores. O novo príncipe é quem domina a atenção, quem manipula o tempo, a narrativa, a emoção. Quem sabe sair do papel de vítima e ocupar o espaço de quem conduz. E se você ainda não entendeu isso, você está sendo manipulado por quem já entendeu. Maquiavel nunca disse os fins justificam os meios com essas palavras, mas a ideia estava lá, e a ideia permanece. Se você tem um objetivo, precisa agir com clareza, não com maldade, mas com consciência, não com frieza, mas com firmeza. E talvez você ache tudo isso duro demais, cínico demais. Mas olhe em volta, veja quantas pessoas boas estão exaustas. Veja quantas pessoas verdadeiras estão caladas. Veja quantas pessoas gentis foram deixadas de lado por não saberem se posicionar. Maquiavel não queria que você se tornasse cruel. Ele queria que você se tornasse desperto, porque só quem entende o poder pode usá-lo com ética. Só quem entende o jogo pode jogar com verdade. Só quem conhece as sombras pode escolher a luz. Então, se hoje você se sente perdido, sem saber como se proteger, como se destacar, como ser você mesmo sem ser engolido, talvez seja a hora de ouvir Maquiavel. Não para virar o vilão, mas para parar de ser a presa, para crescer, para ocupar seu lugar com maturidade, para deixar de lado a ilusão de que o bem sempre vence e começar a entender que o bem precisa de força, estratégia e coragem. A vida não é justa, mas você pode ser justo se for forte. O mundo é duro, mas você pode ser leve, se for firme. E o jogo é real, mas você pode vencê-lo, se parar de fingir que ele não existe. Porque no fim, o que Maquiavel diria sobre a vida atual é simples. Tudo mudou, mas o ser humano continua exatamente o mesmo.